Já estamos quase no finalzinho do Evangelho de Marcos. Hoje estamos no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 42. Por favor, localize aí na sua Bíblia, Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 42. Nós estamos transmitindo ao vivo, Júnior? Então, deixo aqui um abraço para os irmãos, amigos que estão no YouTube. Se já tem alguém no YouTube aí, por favor, compartilhe aí o link, convide alguém para estar estudando a palavra de Deus conosco nessa noite. Marcos, capítulo de número 15, a partir do versículo 42. Eu vou colocar um título no estudo de hoje. O título vai ser Uma Decisão Ousada. Vamos repetir o título do nosso estudo de hoje? Uma Decisão Ousada. Marcos, capítulo de número 15, a partir do versículo 42, diz assim a palavra de Deus. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos. Eu vou repetir, e ousadamente foi a Pilatos, e ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite, em que temos o privilégio de estudar a tua palavra. Aplica a tua palavra aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, queridos. Prepare o seu bloco de anotação, o seu papel, sua caneta, aqueles que gostam de fazer anotações. Fique com a sua Bíblia aí aberta. E vamos estudar a palavra de Deus nesta noite. Hoje eu quero falar sobre o sepultamento de Jesus. Eu quero estudar com você. Alguém pode dizer, pastor, por que o senhor não pulou esse texto? Porque parece que aqui não tem nada de importante para nós. É você que pensa. Se alguém pensa assim, está pensando errado. Tem muita coisa importante para nós estudarmos com relação ao sepultamento de Jesus. Porque o sepultamento de Jesus autentica para nós de que ele realmente morreu. Eu vou repetir. O sepultamento de Jesus. Por que todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles registraram o sepultamento de Jesus? Porque todos eles querem autenticar de que Jesus morreu. Porque já havia nos tempos apostólicos um boato de que Jesus não tinha morrido na cruz, mas que ele desmaiou, talvez possa ter entrado num estado de coma, e foi tirado da cruz, e por isso veio a vida. Mas o sepultamento que foi feito autentica para nós de que ele estava morto, e que a ressurreição é um milagre que aconteceu, poderoso de Deus. Porque se não houvesse a morte de Jesus, não haveria remissão dos pecados. Se o cordeiro não fosse morto, não haveria perdão. Sem sangue não há remissão de pecados. Por isso que quando ia na antiga aliança, até o sacerdote, quem levava um animal, o animal morria no lugar da pessoa. O animal deveria ser morto. Deus só recebia o sacrifício após o animal ser morto.
Então, se Jesus não morre, não haveria remissão de pecados, não haveria perdão de pecados. Por isso que o sepultamento autentica para nós de que ele realmente morreu. E se ele realmente morreu, nossa dívida com Deus foi paga. Nós fomos libertos da condenação eterna. O salário do pecado, que é a morte, foi pago por Jesus na cruz. E nós fomos livres por Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Eu vou provar para você na Bíblia que essa questão do sepultamento de Jesus é tão bíblica que a igreja primitiva fazia uso da proclamação do Evangelho falando do sepultamento. Quer ver? 1 Coríntios, capítulo de número 15, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia, nós estamos no estudo bíblico, então vai se preparando para ler Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 1, diz assim: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu já vos tenho anunciado, a Paulo dizendo, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, porque não basta receber o evangelho, você precisa permanecer no evangelho. Eu vou repetir porque alguém não entendeu. Não basta receber o evangelho, é necessário permanecer nele. Quem aqui permanece no evangelho? Que um dia recebeu esta mensagem e continua firme nesta palavra. Pelo qual também sois salvos. Então isso significa dizer que aqueles que permanecem são salvos. Se o retiverdes, olha o que Paulo diz: se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes debalde ou em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, olha aí, olha Paulo autenticando a morte, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Cristo morreu pelo meu pecado, Cristo morreu pelo teu pecado, Ezequiel. Cristo morreu, Wagner, pelo teu pecado. William, Cristo morreu pelo teu pecado. Irmã Simone, Cristo morreu pelo teu pecado. Rafael, Jesus morreu pelo teu pecado. Olha o versículo 4, e que foi sepultado. Olha a importância do sepultamento. Quando Paulo diz que foi sepultado, ele está autenticando que ele morreu mesmo. Ninguém ia sepultar alguém vivo. E foi sepultado numa sexta-feira sombria, e que ressuscitou ao terceiro dia. Se ele foi sepultado na sexta, no terceiro dia ele ressuscitou, então sexta, sábado e domingo. Então no domingo ele ressurgiu dos mortos. O corpo, alguém pode dizer, já está entrando em decomposição. Tá não, é o corpo do Cristo. Ele vai ressurgir. Ele disse que no terceiro dia ressuscitaria, e ele ressurgiu dos mortos. Mas eu não quero trabalhar hoje a ressurreição, eu quero trabalhar o sepultamento dele. Então a gente entende que o sepultamento era algo muito comum. Na igreja primitiva se falava muito sobre o sepultamento de Jesus. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Não é muito comum ouvir esses tipos de pregações dessa natureza, mas eu quero pregar o evangelho para você. Eu quero anunciar a palavra de Deus para você. Então vamos lá no versículo 42, diz: E chegada a tarde de que dia, pastor? Da sexta-feira. Nós vimos na semana passada que Jesus morreu às 3 horas da tarde de uma sexta-feira. Ele expira na cruz e ele morre. E chegada a tarde, ou seja, já se aproximando o sábado, mas nós ainda estamos na tarde de sexta-feira, porque o dia é contado dos judeus a partir das 6 da tarde. Então, a partir da sexta-feira, 6 horas da tarde, já encerra a sexta e começa o sábado. Porquanto era o dia da preparação, ou seja, dia sagrado, véspera do Shabat. O sábado aqui é o Shabat, é a festa judaica, que vai ter início no sábado. E era então uma sexta-feira. Jesus já tinha expirado às 3 horas da tarde, preste bem atenção em cada detalhe. E assim que Jesus morre na cruz, o corpo, o cadáver ainda está na cruz. Às 3 horas da tarde ele expira e o corpo fica na cruz. O tempo vai passando, está se aproximando o sábado, 6 horas da tarde está se aproximando, e Jesus ainda está pendurado na cruz. O corpo ia ficar na cruz. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Tem alguns detalhes que a gente não pode deixar de falar, porque é contexto cultural e não está na Bíblia, então você precisa entender. Dificilmente Roma liberava um corpo para ser tirado do madeiro. Por quê?
Os corpos que iam para o madeiro ser crucificado, eles eram condenados à morte, é uma penalidade de morte. Roma não liberava corpos para tirar corpos do madeiro. Roma não liberava. Mas como era um dia sagrado, o sábado era o sábado de Páscoa, e os judeus não aceitavam bem que corpos ficassem pendurados ali em frente aos muros de Jerusalém, naquele que chamamos de Calvário. Os judeus não aceitavam muito que um dia tão sagrado tivessem corpos pendurados naqueles madeiros ali. Eles certamente já estavam pedindo a Roma para que os corpos fossem retirados, para que eles fossem mortos e jogados no lixão que havia atrás do Calvário, onde os corpos entravam em decomposição. Porque dificilmente Roma liberava sepultamento. Só com grandes somas de dinheiro, suborno, tinha que ir até Pilatos, que é o governador, subornar ele com grande soma de dinheiro para ele liberar o corpo de alguém para levar para sepultar. Porque Roma não dava o privilégio de alguém que foi condenado no madeiro ser sepultado. Não dava essa honra, porque quem foi pendurado no madeiro é inimigo de Roma. Se foi condenado à morte no madeiro, significa dizer que é inimigo de Roma. Então não merece ser sepultado. Então Roma não dava o privilégio para alguém ser sepultado, não. Deixava na cruz, entrando em decomposição. E eu expliquei para os irmãos aqui, que a pessoa pendurada na cruz chegava a durar 3 dias na cruz às vezes. Ou talvez 36 horas. 36 horas dá o quê? 1 dia e meio. Alguns iam até 2 dias, 3 dias, porque os órgãos internos estavam intactos. A pessoa era pregada na cruz e ficava ali morrendo aos poucos. Era uma morte cruel, uma morte dolorosa, uma morte terrível. Só que Jesus, ele morre, ele é pregado na cruz às 9 horas da manhã, de sexta-feira. Quando é 3 da tarde, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 6 horas depois, irmã Thelma, Jesus já tinha morrido. Ninguém morria tão rápido na cruz. E alguém pode dizer, pastor, por que Jesus morreu tão rápido? Olha, se você olhar a história, Jesus apanhou, foi açoitado, sofreu desde o Getsemane, ele já estava sem comer e sem beber, suando gotas de sangue em oração no Getsemane, na quarta para quinta-feira. Jesus estava desidratado, Jesus estava desnutrido, Jesus tinha apanhado demais a ponto dos seus órgãos internos ficarem expostos. Dava para ver órgãos internos de Jesus que estavam expostos, tamanha a surra que ele levou, e os soldados batiam com seus chicotes com pedaços de ossos e pedaços de chumbo nas pontas. Eram várias tiras de couro amarradas numa haste de madeira, e na ponta das tiras de couro haviam pedaços de ossos e pedaços de metal. E aonde se batia? Batia aqui, ó, nesse lado aqui. E quando batia, às vezes quando batia, aqueles pedaços de ossos e de metal penetrava e ficava agarrado, e os algozes puxavam, e ao puxavam rasgava a carne daquele que estava sendo açoitado. E não era menos que 39 chibatadas, ficavam 2 algozes, a pessoa ficava martirizada, amarrada num tronco, e um algoz de um lado batendo de um lado e o outro batendo do outro. E Jesus sofreu isso, e depois de ter apanhado tanto, ele sai ainda carregando madeiro para o Gólgota, na via dolorosa. É por isso que ele perdeu muito sangue. Jesus entra em convulsão, a pressão dele baixa, ele está desnutrido, ele está desidratado, tanto é que na cruz ele pede água, porque o corpo está sedento, ele está num quadro deplorável na cruz. É por isso que o corpo não resiste muito. Às 9 da manhã ele é crucificado, às 3 horas da tarde ele não suporta e entrega-se e morre. Ele diz, está consumado. E ele expira na cruz, e o corpo fica ali, morto na cruz. E é aí que entra em cena, versículo de número 43, chegou José de Arimateia. Surge no cenário um homem chamado José de Arimateia. O nome dele é José, e ele é de uma região que a gente chama de Arimateia, ou Ramá, que é a região do profeta Samuel, para quem não sabe. Ele era um senador honrado, ele era uma pessoa de posição política, ele era do Sinédrio. Lembra que o Sinédrio condenou Jesus? Ele pertencia ao Sinédrio, mas ele não apoiou a atitude do Sinédrio. Ele era um homem de bem,
era um homem justo, era um homem temente a Deus, era senador honrado. Olha o que diz o texto, versículo 43, o autor vai nos dando algumas. O autor vai nos dando algumas informações de José de Arimateia. Ele é senador honrado, é isso mesmo que está na sua Bíblia? Que também esperava o reino de Deus, e ousadamente, eu quero que você destaque isso aqui, ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Preste bem atenção, deixa eu explicar isso aqui, mas antes eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23, que eu quero falar um pouquinho de José de Arimateia, antes de falar da atitude dele. Lucas capítulo de número 23, pega aí a sua Bíblia, versículo de número 50, diz assim a palavra de Deus. Lucas 23, versículo 50. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo. Olha o versículo 51. Que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ou seja, aquela decisão que foi tomada no Sinédrio, para que Jesus fosse morto, ele não consentiu. Isso significa dizer que houve uma votação, e pelo menos 2 homens do Senado não votaram positivamente, não quiseram a morte de Jesus. Quem? José de Arimateia e Nicodemos. Esses 2 homens do Sinédrio não aceitaram o que o Sinédrio fez. Ele não aceitou, ele não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Então nós temos um discípulo de Jesus, pelo menos 2 discípulos de Jesus no meio do Sinédrio. No meio daquele bando de cobra, tinha 2 crentes fiéis. Quem pode dizer glória a Deus? No meio daqueles homens malignos, religiosos, mas que não tinham nada de Deus, tinha alguém de Deus ali, tinha alguém temente, tinha alguém fiel, tinha alguém que adotou, que recebeu Jesus como seu Senhor. Quem era, pastor? José de Arimateia e Nicodemo. Você pode dizer glória a Deus? Diga para alguém que está do seu lado, vai ter sempre um fiel, vai ter sempre alguém que é fiel. Olha o que diz João, capítulo de número 19, falando de José de Arimateia. Eu quero me deter, José de Arimateia. João, capítulo de número 19, abre a tua Bíblia aí, versículo de número 38, diz assim: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Ele sempre foi discípulo. E por que ele não se manifestou? Porque ele estava no meio de um ninho de cobras. Era o Sinédrio, era a cúpula religiosa de Israel. Por isso, ele aceitou Jesus como seu Senhor, mas preferiu ficar por aquele momento em silêncio. Ele não votou a favor da morte de Jesus. Ele servia a Jesus, mesmo no Sinédrio, ele decidiu servir a Jesus. Não se pronunciou exatamente por causa de quê, pastor? Por causa, com medo da represália judaica, com medo do que o Sinédrio poderia fazer com eles. Então ele permaneceu em silêncio. Tem horas que é melhor permanecer em silêncio, mas tem horas que é para a gente falar. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. E ele entendeu que aquele momento era o momento do silêncio. E alguém pode até criticar, dizer: ah lá, crente seca. Espera aí, não espere terminar a história para você vai dar glória a Deus. Que alguém pode dizer: ah lá, o crente escondido. José de Arimateia era crente escondido. É porque você não está na pele dele. É porque você não estava no Sinédrio. É porque você não está no meio daquelas cobras grandes lá, jiboia, jararaca, só cobra grande. É porque você não estava lá. Ele está ali no meio daquele monte de serpente, mas ele é crente, ele creu em Jesus, ele acreditou que Jesus é o Filho de Deus, e ele está ali no meio daquele grupo tão ruim. Mas volte lá em Marcos. Marcos, por favor. Os irmãos estão entendendo até aqui? Marcos, capítulo de número 15, versículo 43, diz: chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente, irmãos, é um termo que diz assim, corajosamente. Ele teve coragem.
Enquanto todos os discípulos fugiram, José de Arimateia decidiu entrar em cena. O corpo era para ficar na cruz, em decomposição. Mas José de Arimateia disse: o meu Senhor não vai ficar nesta cruz. Mas preste bem atenção, eu quero que você entenda, e por isso que eu gosto de estudar a Bíblia. Ir até Pilatos pedir o corpo é um problema para José de Arimateia, porque quem condenou à morte Jesus? O Sinédrio, da qual ele faz parte. E como é que ele vai agora a Pilatos pedir o corpo? Preste bem atenção, olha os riscos que José de Arimateia está sofrendo. Primeiro, ele pode ser mal interpretado por Pilatos, e Pilatos condená-lo à morte junto com Jesus, dizendo: se você é com ele, então você vai junto com ele. Você também é traidor igual ele. Se você está andando com ele, então você vai receber a mesma penalidade que ele recebeu. Olha o perigo que era seguir Jesus. E segundo, se ele vai pedir a Pilatos o corpo, o que os judeus do Sinédrio vão falar dele? Ele poderia perder a sua função no Sinédrio, que lhe daria certamente uma boa renda. Ele poderia perder sua posição no Sinédrio. Ele coloca em risco a sua vida. Ah, meu Deus, espera aí, tem alguém entendendo? Eu vou repetir, José de Arimateia tomou uma decisão ousada. Por quê? Porque ele decidiu ir até Pilatos e dizer: meu Senhor não vai ficar na cruz, e ainda que eu tenha que morrer por isso, eu morrerei, e ainda que eu tenha que perder minha posição, perderei, mas não vou deixar meu Jesus nessa situação. Ele vai lá, por amor a Jesus, ele coloca a sua vida em jogo, por amor a Jesus, ele coloca a sua posição em jogo, por amor a Jesus, ele faz com que ele tome uma decisão ousada. Não importa se me demitirem do Sinédrio, não importa se a minha vida for tirada de mim, não importa, mas eu vou lá, porque Jesus merece o melhor. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Enquanto todos abandonaram, o discípulo secreto decidiu se manifestar. Por isso que o termo diz, Eliseu, que ousadamente ele precisou de coragem para tomar essa decisão. Ele precisou de coragem para tomar essa decisão. Isso poderia lhe custar muito caro, mas ele se posicionou, anote isso aí, ele se posicionou independente das consequências. Eu quero perguntar para alguém que está aqui: você está disposto, por amor a Jesus, se posicionar independente das consequências? Não, peraí, ninguém entendeu. Eu vou repetir, você está disposto, por amor a Jesus, se posicionar, independente das consequências? Não importa o que vão falar, não importa o que vão dizer, não importa se vão me demitir do meu emprego, eu vou continuar sendo crente, eu vou continuar com Jesus. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. Está disposto, irmão, a se posicionar, por amor a Jesus? Está disposto a apagar algumas coisas do celular por amor a Jesus? Está disposto a evitar alguns sites por amor a Jesus? Está disposto a viver uma vida de santidade por amor a Jesus? Está disposto a renunciar ao pecado por amor a Jesus? Está disposto a viver uma vida de santidade por amor a Jesus? Pergunta para alguém: está disposto, meu filho? Está disposto? Pega na mão de alguém e diga: está disposto mesmo? Ou tu está brincando de ser crente? Ou tu está fingindo ser crente? Está disposto a seguir Jesus, ainda que tu tenha que morrer? Eu estava lendo um autor, o nome dele é John Charles Riley. Olha o que ele escreve. Ele escreveu isso aqui: muitos confessaram Jesus enquanto ele estava operando milagres. Todavia, José de Arimateia o confessou quando viu ele frio, ensanguentado e morto. Porque é muito fácil dizer: eu sou com Jesus quando está tudo bem, quando está operando milagre, está fazendo maravilha, está respondendo as tuas orações, oh glória. Agora eu quero ver quando chega a morte, quando chega a dor,
Quando chega o frio do inverno, quando vem um silêncio divino, eu quero saber se você está disposto a continuar com Jesus. Ele não está falando nada, mas eu continuo com Ele. Ele está frio comigo, mas eu continuo com Ele. Parece que Ele morreu para mim, mas eu continuo com Ele. Quem aqui está disposto? Porque uma coisa é estar disposto a segui-lo. Quando está operando milagre, está falando, aquela multidão que multiplicou pão e peixe, ninguém apareceu. Aquela multidão que viu milagre, ninguém apareceu. Aquela multidão que ele fez sinal, ninguém apareceu, mas José de Arimateia foi lá, no momento mais difícil da vida de Jesus. José de Arimateia disse: eu estou contigo, meu Senhor, eu estou contigo, meu Senhor. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. Porque seguir Jesus quando está dando tudo fácil é bênção. Mas José de Arimateia se manifestou no momento mais difícil da vida de Jesus, no momento da morte. Vamos lá, vamos continuar o estudo. Versículo 44. E Pilatos se admirou. Pilatos se admirou, se maravilhou. Jesus pelo menos 2 vezes fez isso em Pilatos. Até Jesus morto maravilha as pessoas. Eu vou repetir. Até Jesus morto causa maravilha nas pessoas. Pilatos se admirou, se maravilhou de que Jesus já estivesse o quê? Não, peraí, não é possível. Pilatos deve ter falado assim: não é possível. Eu estou acostumado a crucificar pessoas. As pessoas ficam horas, dias na cruz. Tu quer me dizendo que o homem já morreu? Você veio me pedir o corpo dele? Eu preguei ele 9 horas da manhã na cruz. São 3 horas da tarde, 3:30 da tarde. Tu está dizendo que ele já morreu? Ele já morreu. Pilatos ficou maravilhado, surpreso, surpreendido. Como é que pode alguém morrer tão rápido? É porque Pilatos não sabia que o Cordeiro de Deus, o horário da morte do Cordeiro no templo era às 3 da tarde. E que horas que Jesus expira na cruz, pastor? Às 3 da tarde. Foi por isso que João Batista, no início do ministério de Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E qual era o horário da morte do Cordeiro no templo, pastor? 3 horas da tarde. Que hora que Jesus morreu na cruz? 3 horas da tarde. Por quê? Porque até a morte estava sob o controle de Deus. Não, peraí, você não está entendendo. Você tem que dar glória a Deus. Até a morte estava esperando a ordem. É agora, 3 da tarde. Vai lá, morte. Ei, está tudo. Ei, pega na mão de alguém e diga: está no controle de Deus todas as coisas, meu Deus. Mesmo na morte, Deus não perde o controle. Eu vou repetir: mesmo na morte, Deus não perde o controle. Nós podemos perder o controle, mas Deus não perde o controle. Aleluia. Deixa eu botar meu óculos. Pilatos se admirou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe. O centurião é aquele que ficou ali, lá no Calvário, monitorando todo o acontecimento. Chamou o centurião, e o centurião perguntou se já havia muito que tinha morrido. E o versículo 45 diz: e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Espera aí. O que autenticou para o centurião que Jesus morreu? Aí nós precisamos ir, o versículo é qual? 44. Abre a sua Bíblia em João, capítulo de número 19, deixa eu mostrar para você o que autenticou para o centurião que Jesus havia morrido. João, capítulo de número 19, versículo 31. Quem achou? Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia do sábado, era o Shabat, rogaram a Pilatos que eles quebrassem as pernas e fossem tirados. Ou seja, Ezequiel, os judeus que estavam ali do Sinédrio, pediram a Pilatos, rogaram, suplicaram a Pilatos, que não ficasse cadáver nenhum no Calvário. Com isso, eles queriam que Jesus fosse retirado do Calvário e lançado ao lixo, que era a parte de trás do Calvário, onde os cadáveres ficavam para os abutres comer. Era isso que eles queriam. E mais, se algum da cruz estivesse vivo, a única forma de matá-lo era quebrando as pernas.
Isso causaria um sufocamento e ele morreria sufocado pelo peso do corpo sobre o pulmão. Era uma forma que Roma tinha de adiantar a morte do indivíduo. Olha o versículo 32. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro, e ao outro que com ele foram crucificados. Jesus estava sendo crucificado no meio. Haviam dois salteadores junto com Jesus, um de um lado, outro do outro. Os soldados foram no da direita e quebraram as pernas dele. Ele foi morrendo, sufocado ali, pendurado ali na cruz. Depois eles vão no da esquerda e quebram as pernas. Mas quando eles vão para quebrar as pernas de Jesus, há uma profecia de que o cordeiro não pode ter quebradura. Aleluia. Onde está isso, pastor? Espera aí, eu vou mostrar para você que o cordeiro não pode ter quebradura. Então não podia quebrar as pernas de Jesus. Eu vou mostrar para você. Abra sua Bíblia, por favor. Em Êxodo, capítulo de número 12, lá no início, lá no Êxodo, quando Israel sai do Egito. Êxodo, capítulo de número 12. Abra sua Bíblia. Versículo de número 46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Moisés está estabelecendo comer a Páscoa, comer o cordeiro. A carne do cordeiro seria entregue para Israel. Os ossos deveriam permanecer inteiros. Olha o que diz Números, abra sua Bíblia. Em Números, capítulo de número 9, versículo de número 12. Abra sua Bíblia. Olha o que diz o texto. Diz assim a palavra de Deus: dela nada deixarão até amanhã. Ou seja, toda a carne tem que ser consumida. E dela não quebrarão osso algum. Não pode quebrar o osso do cordeiro. O cordeiro que era sacrificado em favor de Israel não poderia ter nenhuma quebradura, nem depois de consumido poderia ser quebrado os seus ossos. E aí entra o problema. Eles quebram da direita, quebram da esquerda, mas quando eles vão quebrar aquele que está no centro, eles não podem quebrar, porque há uma palavra de que os ossos do cordeiro não podem ser quebrados. Tem alguém ouvindo a voz de Deus? Ou seja, até naquele momento de martírio, Deus está no controle, as profecias estão se cumprindo. Eu vou continuar. Abre a tua Bíblia em Salmos, Salmo de número 34, não deixa de ler não, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, nós estamos sendo alimentados pela palavra de Deus. Salmo 34, põe na tela aí para mim, por favor, versículo de número 19, está aí na tela? Bota na tela para a gente. Salmo 34, versículo de número 19 e versículo de número 20. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Versículo 20. Ele lhe guarda todos os seus... Não, peraí, você não está entendendo. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Oh, glória! Neste tu não toca. Oh, alguém está ouvindo a voz de Deus aqui. Pode tocar neste da esquerda, da direita, mas o que está no centro é diferente. Neste ninguém toca. Por quê? Porque é o Cordeiro de Deus, e a palavra diz que ninguém toca nos seus ossos. Alguém está ouvindo a voz de Deus? Diga glória a Deus aqui. Isso é lindo demais, irmãos. Vamos voltar para a Bíblia. Por isso que eu falei que nós não podemos perder. Versículo 45. E tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Interessante, irmão Rafael, que eles não quebraram os ossos de Jesus. Mas olha os que eles fizeram. João capítulo de número 19. Abra a tua Bíblia, por favor. Abra a tua Bíblia.
João, capítulo de número 19. Olha o que diz a palavra de Deus, no capítulo de número 19 de João, versículo 33. Mas vindo a Jesus, e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água, atestando que ele estava morto. Um soldado para atestar que ele estava morto, porque não podia tirar ninguém do Calvário, da cruz, sem autenticar que está morto mesmo. Ele pega aquela lança de soldado, que era usada em guerras para atingir soldados de longe. Ele vai atravessar Jesus por aqui, saindo por aqui. Atravessa Jesus com uma lança. O sangue, as últimas gotas de sangue, misturado com água, isso tem uma explicação científica que eu não sou capaz de fazer para você, foi derramado, mostrando que ele estava realmente morto, mas as pernas não foram quebradas. E por que aconteceu isso, pastor? Porque Deus permitiu, pastor, que Jesus fosse transpassado com uma lança. Que maldade, ele já estava morto, para se cumprir Zacarias, capítulo de número 12, põe na tela aí para mim, por favor. Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 10, diz assim: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Já havia uma profecia em Zacarias, que Israel um dia ia olhar para o Messias, ia ver quem? Aqueles que eles transpassaram. Ele está marcado, oh glória. Quem pode dizer glória a Deus? Isso significa dizer que tudo estava no controle de Deus, e eu só vou parar quando você der glória a Deus. Tudo que está ocorrendo no Calvário está no controle de Deus. É por isso que não é, a mensagem do Calvário não é para nós chorarmos, é porque Deus está no controle. Olha o que diz Marcos capítulo de número 15, versículo 45, e tendo-se certificado pelo centurião, o centurião disse para Pilatos: ele está realmente morto. Deu o corpo a José. Corpo aqui é cadáver. Assinou o documento e disse: pode tirar ele da cruz, é seu. E José então, versículo de número 46, compraram um lençol fino. Lençol fino aqui no grego é sindom, que é uma roupa fúnebre, autenticando que ele está morto. Ele pega Jesus, leva libras de azeite, vai ungir o corpo com perfume aromático, tira-o da cruz, envolve nele e vai depositar ele num sepulcro lavrado, num sepulcro de pedra. Irmão, deixa eu explicar isso aqui. Sepulcro de pedra era sepulcro de rico. Sepulcro na rocha era sepulcro de rico. Os pobres eram sepultados em terra superficial. Pequenas valas eram utilizadas para cavar e colocar os mais pobres, os mais simples. Os ricos tinham sepulcros escavados na rocha. Mas quem está na cruz não é qualquer um. E José de Arimateia, ele tem um sepulcro novo, nunca foi usado. Ele comprou para ele aquele sepulcro, mas ele coloca quem no sepulcro, pastor? Ele vai colocar aquele que morreu no lugar dele. O sepulcro era para José de Arimateia, mas alguém morreu no lugar de José, e ele vai botar Jesus no sepulcro, porque ele morreu no meu lugar. Pega na mão de alguém e diga: Jesus morreu no teu lugar. O sepulcro que era para José, Jesus foi colocado, porque ele morreu no lugar de José de Arimateia. Quem está recebendo a palavra, diga glória a Deus. Isso é lindo demais. Ele é colocado no sepulcro, depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e removeu uma pedra. A pedra removida, deixa eu falar uma coisa, isso aqui. Os sepulcros de pessoas mais simples, ainda que fosse na rocha, pessoas bem-sucedidas, mas que não tinham tanto poder aquisitivo, era uma pedra quadrada, que era colocada na boca
da caverna. José de Arimateia era tão rico que a pedra que foi colocada na porta do sepulcro era uma pedra arredondada que poderia se girar. É como se fosse hoje, talvez, algo como um portão eletrônico para nós. Era algo que somente pessoas muito bem-sucedidas podiam ter, porque dava para remover a pedra, ainda que era muito pesada. Diga-se de passagem que precisava de pelo menos 20 homens para mover a pedra. 20 homens. Para empurrar a pedra arredondada, tirar da boca do sepulcro, leva o defunto, bota lá dentro, e mais 20 homens empurram a pedra e botam no lugar. E eles colocam o corpo de Jesus ali dentro. E fecham a porta do sepulcro. O sepulcro que era para José, foi colocado Jesus. Para os homens que estavam ali, irmã, é o fim. Mas aonde o homem coloca um ponto final, Deus apaga e coloca uma vírgula. Alguém está precisando ouvir isso? Aonde os homens colocam um ponto final, o que é fim para os homens, pode ser início para Deus. Colocar o corpo fechado no sepulcro, ele estava dizendo, não há mais nada que possamos fazer, é o fim. Mas eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite, Deus ainda abre sepulcros fechados. Não, peraí, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui, tem alguém tomando posse da palavra, eu estou liberando esta palavra. Deus ainda abre sepulcros fechados. Alguém pode dizer, acabou a história ali, terminou a história ali, selaram. E é interessante pensar, e eu preciso falar isso para você, que quando colocaram Jesus dentro do sepulcro, que fecharam a porta do sepulcro, o grupo do Sinédrio foi até Pilatos e disse, olha, é melhor colocar uma escolta de soldados na porta, porque esse homem aí, ele vivia dizendo que ia ressuscitar. E vai que os discípulos roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. Pilatos então coloca uma escolta de soldados na porta do sepulcro. Manda entrelaçar com cordas. Cordas eram colocadas na pedra e seladas com sinete do rei, para que se alguém movesse qualquer centímetro da pedra, a corda seria arrebentada do selo real, e o sepulcro seria violado. Ele manda lacrar o sepulcro e coloca soldados na porta do sepulcro e diz assim, quero ver ele sair daí. Pega na mão de alguém, Gabriel está aí? Me ajuda aqui, diga assim, será que ele vai sair dessa? Pega na mão de alguém e diga, será que Jesus vai sair dessa? Não, peraí. Será que ele vai sair dessa? Será que tem saída para o teu problema? Será que tem saída para o teu... Será que dá para sair dessa situação? Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Tem alguém ouvindo a palavra de Deus aqui neste lugar? Colocaram Jesus ali, selaram, fecharam a porta, colocaram uma escolta de soldados, Fernando, na porta, homens armados, gabaritados em guerra. Ninguém chega perto desse sepulcro. Quero ver se essa palavra que ele disse que vai ressuscitar, quero ver ele sair daí de dentro. Te prepara. Porque ele vive. Posso crer. Porque isso é semana que vem, isso ainda é semana que vem. Temor, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos. Fecharam a porta, colocaram o corpo lá dentro daquele sepulcro frio. Os soldados chegaram com a sua escolta, certamente afastaram José de Arimateia com certa agressão, empurraram a pedra, lacraram a pedra e fizeram guarda.
Era sexta-feira. Sexta-feira sombria para Israel. Talvez o Sinédrio agora está em festa lá no templo. Eles estão comemorando com vinho a morte do justo. Estão celebrando, acabou para ele. Jerusalém está triste, luto. Morreu aquele que fazia milagres, aquele que operava maravilhas, aquele que dá vista cego. Eu imagino Bartimeu em algum lugar chorando, dizendo: ele morreu, ele me deu vista, ele morreu. Eu imagino a mulher do fluxo de sangue chorando, derramando lágrimas, dizendo: não é possível que aquele que curou a minha hemorragia morreu. Eu imagino os leprosos quando ouviram falar que ele morreu. Eu imagino eles chorando, dizendo: não é possível, aquele que restaurou a minha saúde, eu estava condenado, ele morreu. Foi um dia triste, mas o domingo vai chegar. Aleluia. Eu falei para você que aonde o homem coloca um ponto final, Deus apaga, Deus apaga, Deus apaga, Deus apaga. Deus tem a borracha, Deus apaga e coloca uma vírgula. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O texto diz no versículo 47: e Maria Madalena, é Maria mãe de José, observavam, estavam de olho, atenta a tudo que está acontecendo. Sepulcro fechado, lágrimas nos olhos, um silêncio toma conta de Jerusalém. Os discípulos longe fugiram. José de Arimateia enxuga as últimas lágrimas no rosto e deixa o corpo lá no sepulcro frio. Foi um bom homem, o Senhor. E alguém pode dizer: terminou a história aí? Terminou não. Vem coisa nova por aí. Vem coisa nova por aí. Fica de pé para a gente orar. Oh, aleluia. É 545. 545 diz assim. Põe na tela aí para mim, por favor. E eu queria cantar com a igreja para a gente encerrar. Eu nunca tinha pregado sobre o sepultamento de Jesus. Foi a primeira vez. Ele foi sepultado. Mas eu estou louco que chegue terça-feira que vem. Porque vai acontecer um negócio terça-feira que vem. Oh, aleluia. Ah, que vontade de continuar. Mas vamos ficar no sepultamento, na tumba fechada, fria. Eu queria tanto ter mais tempo para contar para vocês o que Jesus fez na sexta-feira, depois que ele morre. Mas não tenho tempo. Queria tanto contar para vocês o que a Bíblia diz quando Jesus morreu, para onde ele foi. Alguém acha que ele ficou dormindo? Será que ele foi para o céu? Vou deixar esse gostinho de curiosidade em vocês. Aleluia. Oh, glória. Vamos cantar. Deus enviou. Cante. Seu filho para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu, sim, ele morreu por meu pecado, mas ressurgiu vivo com porque ele vive. A igreja.
mas eu bem sei, eu sei. Está nas mãos do meu Jesus. E quando enfim chegar em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus. Porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor, temor não há mais, eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Presbítero Eliseu, faz a oração. Agradece. Quantos foram abençoados por Deus nessa noite? Diga glória a Deus. Quantos receberam a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus? Bom, presbítero Eliseu, ora agradecendo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos, meu Deus amado, por mais esse momento que passamos na tua presença. Momento é esse que certamente, Senhor, marcou a nossa vida, Senhor. Deus, somos gratos a Ti, Deus, por mais um dia sermos alimentados pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu sacrifício, pois, Senhor Deus, por causa desse sacrifício, estamos aqui hoje para glorificarmos o Teu nome, Senhor. Meu Deus amado, em nome de Jesus, agora, Senhor, nos despede em paz, Senhor, estamos indo de volta para o nosso lar. Que tenhamos, Senhor Deus, um fim de noite, Senhor, abençoado na Tua santa presença. É a oração que fazemos a Ti, Deus, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja sobre toda a igreja que aguarda com alegria a vinda de Jesus Cristo em glória. E todos digam: e a vitória é nossa. Então cumprimenta alguém que está do seu lado com a paz do Senhor.